Sejam muito bem-vindos ao Fora da Caixa, o nosso programa de podcast onde entrevistamos aqui convidados, professores do campus residencial, enfim, pessoas que contribuem com a nossa jornada aqui na Faculdade Adventista do Paraná. E hoje vou aqui dar uma prévia para vocês, o nosso convidado. Ele tem 37 anos, casado com a Melina Gomes, aqui eu já entreguei quem é ele. Nascido em Belém do Pará, criado no Maranhão. Estou falando do pastor Cândido Gomes. Pastor, seja bem-vindo, é muito bom ter o senhor aqui. Obrigado, Johanna. Para mim é um privilégio estar aqui com você, falando com os universitários aqui da FAP e outros mais que acessarem esse conteúdo. Estou ansioso aqui pelo nosso bate-papo. Que legal. E olha, se você está acompanhando pela primeira vez o Fora da Caixa, eu vou te explicar como funciona a dinâmica. A gente primeiro interage, tem um bate-papo aqui, faz algumas perguntas reflexivas, outras nem tanto. E depois vem aí, né, a ação que dá nome ao nosso podcast. Nós temos aqui uma caixa toda linda, personalizada, com os 85 anos que em 2024 esse campus celebra de existência. Existem 3 perguntas aqui que o pastor Cândido não sabe, não falei para ele. Ele vai sortear e no final, de bate-pronto, ele vai responder essa pergunta. E aí, Okay. Pastor, preparado? Vamos lá, vai dar certo. Então, vamos aquecer aqui. Antes de mais nada, para além do título, falando agora da pessoa, do ser humano Cândido Gomes, qual o seu maior defeito e como você lida com isso? Maior defeito, acho que minha esposa podia responder isso aqui melhor do que eu. Eu acho que eu sou muito exigente e crítico. Eu sou um filho mais velho clássico, disciplinado, organizado, e eu sou exigente comigo mesmo e eu acho que a minha exigência acaba transbordando e tocando aqueles que estão mais perto de mim. A minha esposa também é filha mais velha. Nossa, eu também sou. Ele falando aqui, eu pegando as características, dando check. Pois é. Mas, ok. Acho que quando a gente tem consciência desses nossos pontos aí, a gente pode dosar um pouquinho. Já que você usou o parâmetro de filho mais velho, né? Essas pessoas que são mais organizadas, líderes natos, né? A gente tem um pouco de problema com velocidade, às vezes. Eu acho que é nesse tocante que às vezes se torna um defeito, porque nem tudo acontece como a gente quer. Concorda, pastor? Com certeza. Cada um tem um ritmo, né? E outro dia até ouvi uma definição que eu achei muito legal. Alguém disse que amar é decidir entrar no ritmo do outro. Uau. É quando você entende que a vida a gente não constrói sozinho. Quando a gente percebe que tem que olhar para o lado, a gente tem que ser mais sensível e a gente decide entrar no universo do outro, na velocidade do outro, porque melhor é quando a gente caminha junto, né? Impressionante. Grandes lições já na primeira pergunta. E eu tenho certeza que existem pessoas que estão nos assistindo aqui que tem essa oportunidade de melhoria aí no caráter, né? E eu fiz questão de começar falando dos defeitos, porque a gente acompanha, às vezes, a pessoa pela rede social, vê ali ela pregando e cria um imaginário. Não, ele é perfeito, não tem nada ali para melhorar. Coloca aqui nos comentários qual oportunidade de melhoria você percebe, se você se sentir confortável em falar, eu pensei que você ia pedir para colocar meus defeitos, aí não, né? Não. Mas coloca os seus, faz uma reflexão aqui, né? Vamos ter aqui a humildade, como o pastor Cândido, de talvez pontuar alguma coisa que você acredita, poxa, eu queria melhorar nesse sentido. Mas é difícil falar de defeito, né? Sim. A minha resposta foi quase aquela de RH, né? Qual é o seu defeito? Sou perfeccionista. Me entrego muito no trabalho. Sim. Enfim. É muito importante a gente fazer essa reflexão, deu mais para o público, para você que está nos assistindo, onde a gente se compara o tempo todo, né? A vida nas redes sociais ela é muito editada. Todo mundo acorda feliz e dorme feliz. Então é importante a gente fazer esse tipo de questionamento para refletir. Olha, existem sim oportunidades de melhoria no caráter de todo mundo e a gente está numa construção. Então, ritmo, eu aprendi aqui, ó. Amar é andar na velocidade. Decidir entrar no ritmo do outro. Nossa, que lição fantástica. E por falar nisso, você já me deu o gancho para a nossa segunda pergunta. Certo. Se você não sabe, o pastor Cândido, ele, após entrar no ministério, ele ficou 10 anos solteiro. E isso é um desafio, né? Porque entre tantas questões que envolvem o ministério, tem algumas dores que você gostaria de compartilhar com as pessoas, algumas alegrias. Imagina ali chegando em um novo lugar, tendo que tomar decisões, acabado de formar. E nós jovens oramos, ansiamos por ter alguém. Graças a Deus, já encontrei aqui o meu par também. Mas nem sempre é fácil essa construção de se entregar. Então fala
para mim, quais principais lições, aliás, para nós, para todo mundo que está assistindo, quais principais lições você aprendeu nesse período de solitude e como elas impactam hoje no seu dia a dia com a Melina, hoje como casado? Na verdade, estar solteiro, a tradução disso é não ter construído uma família, né? Eu conheci pessoas, namorei pessoas e sozinho eu nunca estive, não no sentido de estar me envolvendo com essa ou aquela pessoa, mas sempre tive bons amigos, a igreja sempre foi a minha família. Legal. E eu só atravessei essa década de trabalho antes de formar uma família, porque eu sempre estive acompanhado da igreja. A igreja foi a minha casa, a minha família, os líderes das congregações que eu pastorei, os anciãos sempre foram meus conselheiros, meus irmãos mais velhos, meus pais. Então, isso foi muito importante. Agora, o que de mais importante talvez eu tenha aprendido nessa época, eu lembro que numa das igrejas que eu pastoreava, uma vez um pastor experiente foi fazer uma semana de oração. Era o pastor Marcos Bonfim, que hoje até trabalha na Conferência Geral, líder de mordomia. O pastor Marcos Bonfim fez uma semana direcionada às famílias da minha igreja. Então ele pregava todas as noites e na madrugada a gente saía junto para visitar os casais e as famílias. E eu fiquei muito feliz, eu aprendi bastante com ele naquela visitação e tal. Numa das manhãs, já era manhã, né, a gente tinha visitado uns 2 ou 3 lares. Quando a gente entrou no carro assim para ir embora, eu falei, pastor, obrigado por você ter vindo até o meu distrito para pregar e para atender as famílias, porque essa é uma parte que eu não consigo atender, né? Aí ele olhou para mim e falou, por quê? Eu falei, pastor, porque eu sou solteiro. Aí ele falou, e quem disse que você não pode atender as famílias da igreja? Eu falei, porque eu não tenho experiência, eu não tenho lugar de fala, Vivência. eu não tenho e tal vivência. Ele falou, não, você está na melhor posição, porque se alguém pode falar da experiência, você pode falar dos ideais. Então, fale sobre isso, instrua a igreja sobre isso. E aquilo virou uma chave na minha mente, porque eu comecei a estudar sobre família, casamento, educação de filhos, e eu comecei a pregar sobre isso, e comecei a pastorear a minha igreja em relação a isso. E acredito que isso contribuiu muito para a minha construção e para o meu casamento hoje, porque eu me envolvi com a história de famílias, eu vi casamentos começando, terminando, eu vivenciei ao lado de muitas famílias crises, eu estudei, eu preguei, então isso me deu bagagem para enfrentar os desafios que nós temos hoje. Então, eu sempre digo para os jovens assim, você estuda para tudo que é importante na vida. Para passar no vestibular, para se formar, para aprender um outro idioma, para passar num concurso, você estuda. Mas quando o assunto é o projeto mais importante da vida, que é construir uma família, você não lê uma página. Então, o que eu aprendi nesses 10 anos antes de construir uma família foi que eu precisava estudar. E eu estudei. Isso hoje me ajuda. Sensacional. Estudar, entender o que Deus quer para esse momento tão importante, né? Eu lembro que no meu primeiro semestre de jornalismo, um professor de filosofia, ele deu uma lição muito grandiosa, assim, que me gravou. Entre tantos ensinamentos, isso vai muito de encontro com o que você falou agora, pastor. Ele falou assim, olha, tem coisas que você não pode errar na vida. E a escolha de quem você vai casar é muito importante, porque a vida é muito curta para você casar com alguém que você não ama e com alguém que não tem os mesmos princípios. Então, toda essa preparação, fica aí a lição para todos os jovens universitários que estão nos assistindo, se preparar, estudar sobre, saber qual é a vontade de Deus. Com certeza. E, pastor, pesquisando um pouquinho sobre a sua jornada de fé, de ministério, de construção, eu fiquei assim, poxa, o pastor Cândido demorou 10 anos para encontrar a esposa dele. Só que quando ele encontrou, esse namoro ele foi à distância. Teve mais um desafio. Não foi assim, ela está aqui perto. Como foi esse momento? E que bases sólidas, cristãs, vocês encontraram para manter? Porque não é fácil manter um relacionamento à distância. Era a distância, essa parte eu não sei realmente, de estados, outro país. Como é que funcionou essa logística para poder vocês conseguirem manter esse relacionamento? Tá. Namoros à distância, eles são possíveis. E eu sempre falo com jovens que, na minha opinião, existem 3 palavras que determinam o sucesso de um namoro dessa natureza.
primeira palavra, prazo. A distância tem que ter uma data para acabar. Então, não faz sentido você dar para uma pessoa um pedaço da sua vida que não volta mais, sem perspectiva. A gente sabe, né? Na nossa compreensão, o namoro é uma fase preparatória para o casamento. Você não namora para passar o tempo, não namora porque todos estão namorando, você não namora porque está carente, você namora quando você tem condições, estrutura e você já vislumbra a possibilidade de formar uma família. Então, se você tem esse nível de maturidade, você precisa dar uma resposta para isso. Essa distância vai acabar quando? Porque se não tiver uma data, não tem porquê. Não tem por que namorar. Você vai gastar 1, 2, 3, 4 anos para depois desse período você chegar à conclusão óbvia de que não tem futuro. Então, primeira palavra, prazo. Segunda palavra, preço. Namorar à distância custa. E olha, se alguém aí me assistindo achando que o seu pai, a sua mãe tem que custear o seu namoro à distância, você não devia nem estar namorando. Porque se o seu plano é conhecer alguém para casar e você não tem condição de encontrar essa pessoa, então, ou você muda para a cidade dessa pessoa, ou você muda a pessoa com quem você vai se relacionar. Perfeito. Então, o preço é o quê? É a passagem, é o presente, é a pizza. Você vê que eu tenho um toque, né? Tudo com a mesma letra. Então, passagem, presente, a pizza. Você tem que ter recurso. Enquanto namorávamos à distância, Melina e eu, a minha esposa estudava. Ela estudava e eu já trabalhava. Então, eu custeei todas as passagens aéreas que ela teve que utilizar para vir a Brasília e todas, obviamente, que eu tive que ter para ir até São Luís. Eu era pastor em Brasília e a minha esposa morava com a sua família e estudava em São Luís do Maranhão. Um ano depois, nós noivamos, eu me mudei para São Paulo, ela continuou em São Luís. Então, foi o período inteiro com uma distância considerável, um voo que cruza praticamente o país. Sim. Então, a segunda palavra é preço. Você tem que ter estrutura. Até quem está aqui na semana de oração, lembra, eu falei sobre isso aí, um namoro que eu não comecei, porque inclusive não tinha estrutura para isso. A terceira palavra é periodicidade. De quanto em quanto tempo vocês vão se encontrar. Eu também tenho dificuldade de aconselhar um jovem que diz assim, eu vou namorar à distância. Quando é que você vai ver sua namorada? Daqui 1 ano. Nossa. Não, isso não é namoro. Então, o namoro ele também requer proximidade, requer convivência. Mesmo que o namoro à distância ele não permita convivência diária, o princípio que Melina e eu adotamos, nós nos víamos pelo menos uma vez por mês. Então, pelo menos uma vez por mês, ou eu ia até a cidade que ela morava, ou ela vinha até a cidade que eu morava. E você, nesses momentos, você conhece a pessoa, a exposição dela a amigos, ao trabalho, ao seu ambiente, sua vivência. Então, você precisa conhecer. Mas, claro, o namoro à distância, ele também oferece uma boa oportunidade, porque você passa a sustentar aquela relação com diálogo, que é o mais importante. Tem alguns namoros que eles são baseados no envolvimento físico. Então, eu estou perto, então eu quero beijar, eu preciso ter esse carinho e tal. Claro que a gente tem que ter sempre ressalvas e cuidados em relação a isso, mas quando a gente está à distância, a gente se conhece muito mais, talvez. Porque a distância impõe essa limitação óbvia, mas ela abre essa possibilidade de diálogo, conversa, maturidade, crescimento, sonhos e tal. Então, lembrando as 3 palavras, prazo, a distância tem que acabar, preço, a distância custa um preço, e, por último, periodicidade. E eu acho que eu já respondi a outra parte, né? A Melina e eu namoramos 2 anos, né? Entre namoro e noivado, foram 2 anos, o tempo integral à distância. Toda a distância e levando em consideração esses parâmetros. Gente, que história interessante. Eu namoro à distância também. E vou aqui contar, né? Vou abrir aqui. Eu já tinha lido sobre esses pontos e a gente coloca em prática e realmente ele faz diferença quando você tem que lidar com essa logística e translado o tempo todo. Eu falei, isso é tão legal, funciona para mim, os conselhos do Pastor Cândido. Então, vamos trazer aqui a público para que outras pessoas também tenham a oportunidade de que se
tiver que lidar com isso, fazer da maneira, pelo menos com os parâmetros que podem nortear, fazer dar certo. E, Ana, se você me permite aqui Claro. uma outra colocação, é assim, ó. Às vezes, a pessoa que você gosta, que você conheceu, ela não está no mesmo CEP que você, né? É verdade. No mesmo DDD. É longe, ok. É um pouco mais difícil. Sim. Requer esses pontos aí que, pelo menos na minha perspectiva, eu coloco. Mas assim, ó, quem quer, Dá um jeito. dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Se você está interessado em alguém aí e a pessoa diz assim, mas a distância não dá certo. Olha, sai fora, porque essa pessoa não está disposta a pagar um preço, porque é um preço. E agora, a Melina podia morar em outro planeta. Eu não moraria com ela. Então, temos que mandar esse corte para a Melina. Juliana da produção, esse corte tem que ir para a Melina. Pode mandar. Que legal, pastor. Olha, realmente isso é muito importante, porque nessa fase, né, é uma fase de decisão, essa fase universitária, é uma fase onde você está consolidando a carreira que você vai seguir, as decisões quanto a relacionamento, onde você vai morar. Eu posso te interromper de novo aqui para falar outro P que eu vou colocar nessa lista. Agora eu vou colocar o P de prioridade. Prioridade. Eu vou anotar. Lembra aí, grava esse negócio aí. Prioridade. Então, olha, esse assunto é sério e ele tem mais do que ninguém lugar de fala. Por isso que ele fez esses parâmetros, usando aqui a sequência dos P's, para deixar bem claro que isso é importante. Como eu estava falando, essa é uma fase muito importante de decisões. Estamos decidindo qual a profissão, com quem iremos casar, construir a vida e ouvir de pessoas que já calçaram esses sapatos, já passaram por essa vivência, é muito importante. Agora, mudando um pouco de assunto, mas o mesmo personagem aqui, a pessoa do pastor Cândido, para quem não sabe, gente, além de pastor, conselheiro, escritor, né, escritor aí da nossa Meditação Jovem 2024, o pastor Cândido Gomes, ele é compositor. Inclusive, a música Alguém, que é tão conhecida na voz da Laura, né, a querida Laura Morena. Gente, saí tanto para não errar o sobrenome dela e sempre troco. Laura, perdão. A Laura Morena, ela tem essa música que é lindíssima. E eu descobri há pouco tempo que ela é composição do pastor Cândido Gomes. Pastor, essa sua relação com a música, em algum momento você já pensou em se dedicar somente à música, em algum momento da vida ou não? Nunca passou pela cabeça, sempre foi um hobby? Como é essa sua relação com as composições? Quantas músicas você já compôs? Eu sempre apreciei música, desde que eu era pequeno, criança. Como eu sou cristão, sempre frequentei a igreja, a música faz parte da vida da igreja. Então, eu cantava no coralzinho infantil, depois o coral da escola, coral jovem da igreja. E quando eu fui para o internato, essa vivência musical ela ainda expandiu meus horizontes. Quando eu estava no internato, eu comecei a compor mais. Eu já tinha composto, acho que a primeira canção que eu compus, eu tinha uns 12, 13 anos de idade, talvez. Então, comecei a compor mais. Em algum momento, quando eu disse assim, eu vou fazer teologia, alguém me falou, por que você não faz música também? Ou primeiro, depois você faz teologia. Mas a minha vocação é ministerial. A música é uma paixão, eu amo música, aprecio muito, mas nunca considerei isso como uma carreira. Eu já compus diversas músicas, várias delas já foram gravadas pela Laura, Joyce Canassale, Riane Junqueira, Marcel Freire, corais do NASP, Arautos agora, nesse último álbum, gravou uma canção minha. Eu devo ter, sei lá, umas 40, 50 músicas escritas, dessas aí uma metade gravadas. Mas a música faz parte do meu ministério. E a música, na verdade, a música é um elemento que forja a minha personalidade também. Muito da forma como eu escrevo, por exemplo, tem que ver com a minha veia musical, que tem que ver com poética, com gostar de juntar as palavras de um jeito especial e tal. Mas como carreira nunca considerei. Não sou músico de formação, sou apenas um entusiasta. Que legal. Olha, e se você quiser ouvir as composições do pastor Cândido, a gente vai deixar aqui na descrição desse podcast, desse episódio, o link lá da playlist dele para você acompanhar. E aí você vai se surpreender e vai perceber que já ouviu uma das canções dele por aí. Gente, mas vamos lá. Chegou o grande momento. Estamos aqui com a nossa caixa. Okay. Passa rápido. Passa rápido. Estamos aqui com a nossa caixa, onde a gente tem 3 perguntas, onde o pastor Cândido não as viu previamente.
Elas são perguntas surpresas. Então, ele vai selecionar uma delas, nós vamos fazer aqui na hora, e ele vai responder. Ok. Pode ser uma pergunta, talvez, seja mais leve, mais de boa. Talvez uma pergunta mais reflexiva, que exija aí que tenha que... Como é que eu respondo isso aqui? Mas eu tenho certeza, ele é um orador nato, ele vai tirar de letra. Então, vamos lá, pastor. Vamos lá. Vamos lá. Só Cumprindo... escolher uma aqui? Posso Só ler escolher. antes? Não. Tem que ser uma aí. Tem que ser Eu uma leio, e você foi. lê? Deixa eu ler Vai aqui. lá. Vamos lá, fazer um pouco de suspense. Vamos lá. Muito grande a pergunta. Ah, não, essa é de boa, essa é de Ah, boa. é? Que bom. Essa é bem tranquila. Ele não viu as perguntas, mas eu vi as perguntas antes. Tinha uma Aham. outra que eu gostaria que tivesse saído. Que bom. Vamos lá. Qual é a sua maior paixão pessoal fora do ministério e como você a integra com a sua vida diária? Fora a música. Ah, fora a música? Não, aí você pegou. Fora do ministério. Cara, eu só saberia dizer a música. E escrever. E o Cândido, Escrever também. escritor. Escrever também, eu gosto. Mas é que a escrita, talvez, hoje eu já considere parte integrante do meu Do ministério. ministério, perfeito. Depois que eu tive a alegria de escrever o Devocional Jovem, né? 2024. Olha, a maneira como isso influenciou a minha maneira de liderar, de pastorear os jovens, porque o livro ele ainda tem uma coisa muito mágica, né? O livro eterniza pensamentos e a nossa relação com o livro e, por exemplo, o devocional, né, que entra na nossa rotina e a gente... eu escolhi escrever minhas histórias, escolhi expor coisas da minha vida e tal, que me conectaram com o público que eu pastoreio. Então, assim, na minha rede social eu já escrevia também, tem lá os textos e tal, mas acho que uma paixão fora do ministério, eu diria música. Música. Aliás, eu sou líder de música também na Igreja Adventista no estado de São Paulo, né? Então, estou tentando pensar, a única paixão que eu tenho fora do ministério, assim, a minha esposa não está fora do ministério, é milho, né? Milho. Então, eu não sei, fazer Uma festa do curiosidade. milho nas igrejas. Quer agradar o pastor Cândido quando você for É convidá-lo, isso aí. coloca milho aí, olha. Milho. Fora da caixa, literalmente, trazendo aqui respostas improváveis e inimagináveis. Pastor Cândido, muito obrigada. Passou rápido, tá vendo? Ufa, foi. Legal. Muito obrigada. Obrigada pela sua sinceridade, por abrir seu coração. Questões tão pessoais, mas que fazem diferença para quem está na jornada e passando por situações que o senhor já passou e hoje pode falar com propriedade. E, assim, para a gente fechar, tem algum recado especial que você quer deixar para os jovens que estão nos assistindo, de diferentes partes do Brasil, que talvez não tenha sido colocado aqui? Você tem 1 minuto para poder falar com eles. Ok. Você está nos anos mais bonitos aí da sua vida, você é jovem, você está numa universidade. Eu tenho dito por aí que todos querem os jovens. As universidades querem os jovens, as marcas querem os jovens, os políticos querem os jovens, o mercado de trabalho quer os jovens, o tráfico de drogas quer os jovens, mas Deus também quer os jovens. Amém. Tem gente que diz que os anos da universidade são os anos do naufrágio na fé. Eu não acredito. E eu encorajo você a fazer dos anos da universidade os anos mais profundos da sua relação com Jesus. Deus colocou você nesse lugar, nessa sala, ao redor dessas pessoas, porque Ele quer usar a sua vida como um instrumento para abençoar e alcançar outros colegas seus que serão colocados por Ele, assim como a você, em lugares estratégicos de liderança na nossa sociedade. Então, se apaixone cada dia mais por Jesus, conheça cada vez mais profundamente a sua palavra e seja uma bênção, onde você estiver. Amém, excelente. Muito obrigada mais uma vez, pastor Eu que Cândido. agradeço. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. A gente se despede, mas até o próximo Fora da Caixa.